Obrigada, viu, Jânia? Nada, Paulinha. Então, gente, a gente está no capítulo da crise existencial e assim, é, é, a crise existencial, então a gente vamos passando aí para a gente pegar o assunto de novo, né? Então, a Joana veio trazer para nós que nós estamos nessa sociedade hedonista, materialista, consumista, individualista, tolerante, sem ética. Ela deu um monte de exemplo que incomodou um tanto de gente, e é verdade, né? Ela veio trazendo tudo isso aí, ninguém pode negar. Aí e a Joana veio trazendo para nós a questão da espiritualidade, do valor da espiritualidade. Aí ela começa a falar conosco da distorção que nós fizemos da espiritualidade numa vivência, numa religiosidade exterior. E outra coisa, a questão de não nos conhecermos e a gente não trabalhar nossa sombra, a gente tem dificuldade de viver essa espiritualidade do ponto de vista interior, a verdadeira espiritualidade, porque a sombra nos impede. A Joana vai chamar a sombra de uma concha, gente, no texto que nós vamos ver hoje, uma concha. Olha que coisa grossa. Né? Como é que o divino consegue se passar isso, né? E ela deu os exemplos fortes: eutanásia, suicídio, abortos, crimes. Ela deu exemplos graves. E aí, olha o que a Joana fala. Muito difícil as soluções e circunstâncias dessa natureza. Ela estava falando da pessoa ser colocada numa situação que ela não via saída. Aí ela fala, por quê? O self perde a sua dimensão de espiritualidade. Primeira coisa, perdeu a dimensão de sua espiritualidade. Ou seja, eu estou vivendo como um materialista. Eu penso como um homem encarnado. Eu tenho um ponto de vista egóico. Eu não penso numa vida depois da morte, eu não penso numa imortalidade, eu não penso na lei de causa e efeito, eu não ponho nesse horizonte a vontade divina, o cuidado divino comigo, nada disso. Além disso, deixa-se dominar pelo ego da sobrevivência física ao contato da sombra, ao comando da, ao comando da sombra. Tá? Então, olha bem, essa sombra, isso que eu desconheço em mim, está agindo sobre o meu ego, mas é que interessante, né? É um ego da sobrevivência física. Quer dizer, tem um instinto de sobrevivência aí, mas ele está meio esquisito. Porque quando a gente vem para essa segunda parte que ela vem trazer, olha bem, um crescente alucinado de um prazer pessoal acima de tudo. E todas e qualquer circunstância que ameaça o seu ego exacerbado, eu aperto para a morte. Então, olha a conjunção de fatores. Então, eu não quero ser contrariado. Eu quero todos os meus desejos atendidos. Olha o ego exacerbado, gente. E aí, quando algo acontece que me questiona esse ego exacerbado, eu fujo pela morte. Eu penso na morte, ou seja, eutanásia ou suicídio. Então, vão dizer aqui, o que ela está dizendo isso, né? Então, quando a vida me questiona, me pressiona, me coloca numa situação que era para me desinflar, para me perceber a minha humanidade, eu corro para a fuga. Entendeu? Em vez de enfrentar, eu desinflar, eu ver que eu sou gente, que eu tenho a minha fragilidade, as minhas dificuldades, seja em frente a uma situação financeira, uma doença, uma circunstância, eu fujo. Porque eu tenho algo nesse ego aqui que eu não quero mexer, uma persona. Então a gente vê casos de pessoas milionárias, quando perde dinheiro, morre, que é o suicídio, às vezes dele, e mata a família. Porque ele não consegue sair desse ego exacerbado.
que é famoso, que é tido como galã, começa a ficar velho, não suporta sair daquele lugar. Entendeu, gente? Então, Joana está falando de um processo que mistura sombra, mistura orgulho, ego exacerbado, ego inflado, ego orgulhoso, que faz com que, frente às coisas que me questionam, eu sou tomado por essa sombra e fujo, ao invés de aproveitar a oportunidade para rever essas coisas que a circunstância está me pressionando para rever. Ok? Então, aquela experiência de doença prolongada, da dor prolongada, ia me refazer a minha visão do que é a minha posição no mundo, o que é de valor, o que não é de valor, o que eu valorizei durante a vida, quais foram as relações que eu construí, tudo isso. Será que existe um poder além do meu? Tudo isso era para ser revisto. E eu fujo, porque você sabe que lá fora você não precisa do outro para fazer eutanásia em você. Você paga e eles fazem. Ok? Vocês sabem disso, né? É contrato e tudo mais. Clareou mais um pouquinho? Livro dos Espíritos, questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. Para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente. Suporta as contingências da vida com mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, olha bem, o que Kardec traz? Por que o desgosto pela vida? Ociosidade, gente. Isso é um ego exacerbado. Então, o outro tem que manter, me dar as condições de vida. Né? O outro que é responsável pela minha manutenção, isso é um ego completamente exacerbado. A falta de fé, falta de dimensão espiritual que a Joana tem trabalhado conosco, a falta do ego, do eixo ego-self, ou seja, da dimensão espiritual. A satisfação plena dos apetites e vontades. Ego exacerbado, que ela fala, quando você é contrariado, é igual criança, se não for do jeito que eu quero, eu não quero. É o que ela falou ali. Então, a hora que a circunstância te contraria, você pensa na morte. Porque se não for para satisfazer e ser tudo do jeito que eu quero e do jeito que eu acho que eu mereço, eu prefiro a morte. Tédio e vazio existencial, perda do sentido existencial, que é o que a Jona começou a trabalhar conosco como o grande problema da perda do sentido, que ela vai trabalhar daqui 2 capítulos, ela vai voltar de novo nessa perda do sentido, que ela falou, você não veio aqui para ser mãe, para ser médica, para ser palestrista, e isto não é o seu sentido existencial. O que é? Aguarde 2 capítulos. Onde entra aí a, a depressão, quando ele ele comete suicídio? Pois é, a Joana não entrou nesse aspecto da depressão aí, tá? Então a gente não vamos falar, né? A gente fez uma palestra aí sobre depressão, gente. A depressão é multifatorial. Procura no centro que tem essa palestra, tá? Aí, lá, nós estudamos a depressão. A gente não falou de suicídio. Aqui, Jona está falando de suicídio e Kardec e as causas, tá? É do outro lado. Uma nova religião psicológica, sem cultos nem dogmas, lentamente surge,
a partir da visão holística de Jung, que vivenciou experiências mediúnicas inumeráveis com a jovem prima Helena, na intimidade do lar, na personificação que o dominava uma que outra vez, revendo-se como alguém do século anterior. Olha só o que ela fala. Ele tinha uma prima que era médium, ele frequentava reunião mediúnica e ele se via uma vida anterior dele. Olha lá. Revendo-se como alguém do século anterior. Então, ele via o que ele foi em outra vida. Então, gente, eu li num livro da Von Franz e eu tentei achar onde foi e não achei, onde ela fala um pouco dessas experiências mediúnicas do Jung, né? E ela vai e fala assim que ele interpretou inicialmente essas experiências mediúnicas como constelação do complexo. O que o espiritismo chama de fenômeno anímico. São conteúdos emocionais que eu tenho na minha psique que constelam durante a reunião mediúnica. Animismo. Isso faz parte, tem que ser tratado. O Kardec fala como se fosse realmente um espírito ajudado, ou seja, tem que elaborar esse complexo para depois ver. E aí ela fala que depois ele observou que isso não explicava tudo. E ficou assim. Qual foi a explicação que ele deu? Não deu. Ele falou: o complexo não justifica tudo. Mas a Joana, daqui 1 ou 2 capítulos, tudo é daqui 1 ou 2 capítulos, ela vai detalhar essas experiências do Jung, tá? Ela vai falar mais dessas experiências do Jung. E o que é interessante, porque a Joana está falando, gente, que Jung é rejeitado no mundo científico, né? Mas ela está falando que ele trouxe uma luz para esse local, que vai ser aproveitada, né? Que vai trazer um religare sem dogmas em cima da semente que ele plantou. Religare é religião, no sentido de religar, não vai ter padre, bispo, nada lá, né, gente? É óbvio, é religare no sentido de religar a Deus, né? Ele plantou e ela está falando que vai surgir aí uma psicológica, uma religião psicológica sem culto, sem dogmas, vai surgindo lentamente. Foi uma semente que ele plantou, né? Ela está falando que isso vai surgir aí. É, é verdade. Está em andamento, né? Está em andamento. É isso. O Espiritismo, por sua vez, doutrina profundamente positivista, fundamentada nas experiências psicológicas e transpessoais da imortalidade do ser, do seu triunfo sobre a morte, da multiplicidade das existências, respondendo pelo conhecimento arquivado no inconsciente coletivo, oferece as certezas para o avanço do ser, que se é, sem dúvida, o verdadeiro imago Dei no rumo de Deus. E, gente, por que o Espiritismo é profundamente positivista? Alguém sabe dizer? Consolador. Porque ele tem uma visão de você errou, é possível você fazer um futuro novo, você tem chance, Deus te perdoa, te dando uma encarnação, te dando novas chances. Você tem que, em vez de ficar preso no seu erro, trabalhe, né? Você tem muitas vidas para consertar o que você vê, né? E dizer, você é um ser imortal, você não acaba aqui agora. Então, ele tem essa visão do crescimento, do é possível mudar, e que Deus te ampara, Deus te consola e Deus te dá oportunidade, né? Então, eu entendo assim. Alguém tem outra visão aí, gente? E ela vai falar aqui, ó, que as nossas múltiplicas é que formam um inconsciente coletivo, ó.
Então, as minhas múltiplas vidas, as suas múltiplas vidas, a vida múltiplas de todos nós é que vai formar o inconsciente coletivo. E aí, o que o Espiritismo fala? A certeza é uma fatalidade à evolução do ser. É uma fatalidade. Né? No rumo para Deus. Nós vamos voltar para Deus. Você pode fazer a curva que você quiser, mas vai voltar para Deus. Não é isso que o Espiritismo fala? É uma fatalidade. Com certeza, aquele que está acima das descrições bíblicas, que somente dão uma pálida ideia arquetípica da sua realidade, que supera a conceituação antropomórfica, abarcando o universo como causalidade e fatalidade de tudo e de todos. O autor da psicologia analítica afirmou com ênfase: através da minha experiência, eu conheço um poder maior do que o meu próprio ego. Deus é o nome que dou a esse poder autônomo, portanto, fora dele e dominante nele. Vocês sabem quem é o autor da psicologia analítica, gente? Carl Jung. Gustav Jung. Exatamente, Jung. Então, a Joana começou o texto questionando a nossa visão de Deus. Qual é o Deus que eu apresento para o outro? Ela questionou lá, agora ela volta. O que você vê na Bíblia é uma pálida ideia de uma realidade arquetípica. Né? Você vê o Deus irado, que é o Deus da causa e efeito, né? Você vê o Deus mãe, o Deus misericordioso. Aí ela fala, é uma pálida ideia essas coisas, né? E a outra, nós temos o antropomorfismo, né? Então, eu imagino Deus um velhinho, que tem um trono, que me vigia, que me pune, né? Eu ponho características humanas em Deus, né? Eu acho que eu posso manipular ele, né? Comprar ele, essas coisas. Aí, o que ela fala? Eu achei tão interessante. Ele está em todo o universo, como casualidade e fatalidade. Tudo o que tem no universo foi feito por quem? Deus. A causa é ele. E a fatalidade? Para onde todos nós vamos? Para a comunhão com Deus. Então, ele é o começo e é o fim. O alfaga e o ômega. Alfa e ômega, né? Então, e a Joana dá essa definição de Deus. Deus é o meu pai, porque dele eu me originei, e para ele eu vou, consciente agora. Né? De tudo e de todos. Aí ela vai falar a experiência de Jung. Vocês entendem o que tem de interessante nessa afirmativa que ela põe do Jung aí? Vocês percebem uma coisa interessante que tem aí? Olha o que ela está dizendo. Quando eu nego a existência de Deus, eu estou dizendo que a coisa maior que existe é meu ego. Olha o que ela diz. O que ela põe, o que Jung falou? Através da minha experiência, isso lá no primeiro capítulo ela pôs, você não chega a Deus pelo intelecto. Deus é uma experiência. Primeira frase lá do primeiro capítulo. É uma experiência que eu conheço, ou seja, é fruto da experiência, um poder maior que o meu próprio ego. Então, se eu tenho dificuldade de aceitar Deus, tem uma grande possibilidade de eu achar que o que existe de mais poderoso é o meu ego. E porque também eu não tive a experiência. Deus é o nome que eu dou esse poder autônomo. Não está sob o meu controle, eu não mando ele, eu não manipulo nele. Né? Ele é muito maior do que eu. Fora de mim e dominante.
Ok? Alguém entendeu diferente, gente? Então, aí que nós chegamos na experiência com o luminoso. Né? Eu acho que a minha psique é só a minha consciência e que o ego é o centro disso. Quando eu tenho a experiência com o luminoso, aí eu percebo que tem um poder maior. E é essa a grande crise do ego. Ele vai ter que aceitar ser servo. Essa é a grande crise. Então, eu conheço um poder maior, eu conheço porque eu experimentei. Entendeu, gente? Essa é a experiência com o luminoso, com o Espírito Santo, com a Imago Dei, com o divino que existe em mim, e muito maior que o meu ego. O luminoso, com o Espírito Santo, com a Imago Dei, é o que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. Não foi só a experiência cristã aqui fora, foi a Imago Dei dentro dele também, as duas coisas. É o contato com a graça que o pessoal chama, né? Ora bem, para que a culpa apareça, torna-se necessária a presença de Deus na consciência, mesmo que sem dar-se conta, porque é através da sua transcendência que o indivíduo possui o padrão interno do que é certo e do que é errado. Ei-lo, pois, íncito no mais profundo abismo do si mesmo. Na sua obra monumental, o Aion ainda se refere o admirável mestre. Cristo é o homem interior a que se chega pelo caminho do autoconhecimento. Ela continua falando, esse Aion é o livro do Jung, tá, gente? Bom, então vamos lá. Então, todos nós temos culpa. Logo, eu tenho a presença de Deus na minha consciência, né? E o certo e errado está cravado, in situ, gravado no profundo do ser espiritual, si mesmo. Não está gravado no ego. Isso está gravado na minha consciência espiritual. Então, mesmo que eu, nessa vida, não tenha uma educação religiosa, eu sinto culpa porque eu sei que é certo e errado. Que essa lei está gravada na minha consciência espiritual. Isso a gente já sabe. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência, mas não é na consciência egóica. É na consciência espiritual, né? Então, ele vai falar que, né, precisa essa presença e através de sua transcendência, não é no ego, é no meu espírito, né? Transcende muito o ego, a materialidade, é lá que está gravada essa lei. No mais profundo do abismo do si mesmo é espírito. Essa consciência nossa é o centro da nossa psique, né? É o centro organizador de toda a nossa psique. E aí ela fala, como é que a gente chega lá? Como é que chega lá, gente? É isso aí. Por isso, o Espiritismo tem dois pilares: autoconhecimento e caridade. Para que a caridade? Para quebrar o egoísmo, para eu parar de fazer coisa só para mim. Eu ir treinando pelo menos um tiquinho, fazer algo por alguém, pelo caminho do autoconhecimento. Alguém quer comentar, gente? Pega aqui, Sérgio, por favor, que senão o pessoal de casa não escuta. Eu acho importante também, ô Vânia, além do conhecimento e a prática da caridade, o conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Só isso. É verdade. O estudo, a reflexão, o conhecimento, né? Esse Cristo, ou estado crístico logrado por Jesus,
na sua condição de médium de Deus, foi alcançado pelo apóstolo Paulo e por muitos discípulos que se lhe entregaram em regime de totalidade, e ainda pode ser logrado quando se atinge o estado luminoso, tornando-se livre dos processos reencarnatórios, das injunções penosas do corpo, das circunstâncias impositivas da evolução. Então, vão entender o que ela está falando. Esse Cristo, ou estado crístico, logrado por Jesus, que Jesus era o médio de Deus, por que Kardec fala isso? Porque não existe algum outro espírito que pudesse esclarecer o Cristo. O único que podia esclarecer ele é alguém acima dele, logo Deus. Ele estava em comunhão com Deus. Mas vamos ver aqui. Paulo e seus discípulos não atingiram eu e o Pai somos um. Eles atingiram o estado crístico, que é o quê? Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Tá? E daí ele torna livre dos processos reencarnatórios na Terra, que existem outros planetas mais evoluídos, que, aliás, a encarnação é muito diferente daqui. Mas é isso aí, das injunções penosas do corpo nosso aqui, que lá eles têm outro corpo completamente diferente, a morte é muito mais suave, a comunicação com o mundo espiritual é regra, totalmente figurante. E dessas circunstâncias impositivas da evolução. É o que Paulo fala que da gente transcender a lei. Porque eu passo a agir pelo amor. Né? É quando se atinge o estado luminoso. E bom que não foi só Paulo, tá vendo? Teve um monte de discípulo dele que foi junto. Olha só, que interessante, né? Temos esperança, vamos alcançar isso. Vamos querer isso. Ok, gente? Auxiliar na conquista desse estado é missão da psicoterapia profunda, trabalhando o ser integral, rompendo a concha grosseira em que a sombra muitas vezes se oculta, evitando ser identificada. Ou ela chama na concha e a sombra de concha. Então, gente, que estado que é para a gente conquistar? Luminoso, o estado luminoso, é esse estado que a gente tem que ceder. E a psicoterapia profunda, ou seja, o autoconhecimento, tá? Trabalhando o ser integral. Veja bem, é uma visão mais completa do ser como um ser espiritual momentaneamente encarnado, e não só nos dilemas do ego. É uma coisa que ela falou lá na introdução também. Se você faz uma terapia sem Jesus, você vai, vamos dizer, se relacionar melhor nesse mundo. Ponto. Mas o objetivo é esse? Não só esse, gente. O objetivo é você evoluir. Para isso, você precisa do Cristo. Porque nenhum terapeuta que você arranje chegou lá onde o Cristo chegou. Então, só quem te pode mostrar o caminho é o Cristo. Então, trabalhando o ser integral, integrando o consciente com o inconsciente, integrando a sombra com a persona, os complexos que eu tenho conflito, a ânima, ou o ânimos com o ego, a ânima com, se for homem, né? Então, tudo isso. Então, esse ser integral aqui é muito importante a gente entender, porque o nosso ego ele tende à unilateralidade. E o ser integral tem a ver com eu aceitar essas polaridades em mim. A luz e a sombra, por exemplo, o bem e o mal. E a sombra que eu não quero entrar em contato e que é uma concha grosseira, geralmente é o que eu rejeito em mim, que eu não quero entrar em contato. E ela é grosseira, me impede de chegar no luminoso.
Então, o que que tem nessa sombra aí? A minha fragilidade humana. Eu tenho que aceitar isso. Eu não posso tudo, eu preciso do apoio divino. Eu não me sustento, preciso do apoio divino. Eu sou forte naquele que me sustenta. Eu tenho fragilidades, eu tenho dificuldades com muitas coisas, muitas emoções. Então, isso vai trabalhando em nós a nossa humildade, né? Vai percebendo os nossos calcanhar de Aquiles, aquilo que eu reajo muito, que eu me sinto muito ferida, e é trabalhando a criança ferida, tudo isso aí vai vir com essa sombra. Vai quebrando em mim essa dureza, né, em relação aos outros, a mim. Vai surgindo uma maior compaixão em relação ao outro, porque eu também vejo a sombra que ele tem, ela está em mim. Entendeu, gente? Então, o ser integral significa de eu aceitar essas polaridades. E, normalmente, o que eu faço? Eu rejeito. Aí eu não quero, eu rejeito a minha arrogância, eu me rejeito a minha ambição, e por isso é que eu não mudo. Porque se eu rejeito, eu empurro por dentro do inconsciente e ele age em mim sem controle. Então eu tenho que aceitar isso, eu tenho que aceitar a minha, cada um com o seu calcanhar de Aquiles, tá, gente? Nenhum é o ciúme, no outro é inveja, no outro é arrogância, no outro é, É isso tudo. é preguiça. A preguiça, como diz Joana, que é uma doença da nossa época, é isso. Deu para entender? Então, ser integral não é rejeitar parte nossas. Olha bem, que interessante, gente. Eu vou ter contato com o luminoso reconhecendo as minhas falhas e as minhas dificuldades e o que eu acho feio em mim. E o luminoso me aceita porque eu aceitei. E eu acho o contrário, que eu tenho que ficar bonitinha para ser aceita por Deus. Aí eu escondo, que nem Adão com a figueira lá, tampa as folhas para esconder. Aí vira uma concha e eu não consigo chegar no luminoso. Entendeu? É porque a lógica nossa é que a gente muda, sim, mais rápido, escondendo o que eu tenho de feio. E a lógica é o contrário, aceitando o que eu tenho de feio para que eu possa trabalhá-lo. A gente esquece que Deus conhece a gente por dentro, né? E aí quer maquiar para ele o que não dá para Que fazer. não adianta, né? Ele já nos ama como nós somos, né? Então, a E a gente, gente fica tentando ficar parecendo melhor do que a gente é para ser amada por ele e a gente afasta dele. a gente pode até driblar o outro, né? Mas de Deus não se esconde, né? E a sombra, quando se oculta, ela faz isso para não ser identificada. E eu E acho aí, que até o outro, Vanessa, a gente dribla por um tempo, porque geralmente o outro nos enxerga melhor do que mais nós. do que a gente. Ele só é educado. Às vezes, nem sempre. Mas a gente geralmente a gente tem um olhar mais afiado com a vida dos outros, né? A gente enxerga melhor. Ai, ai. Psicoterapia. É de Von Franz. Existem múltiplas maneiras de bloquear o luminoso. Uma delas é a superficialidade extrovertida, onde a pessoa está satisfeita com a realização superficial dos preceitos externos da igreja. Encontramos nas pessoas preconceitos filosóficos que já foram desacreditados, mas que ela assimilou. Inconsciente não existe. Sonhos não têm significado. Não existe efeito sem uma causa palpável, que o que eu faço não faz a menor diferença. Então, gente, eu estou trazendo aqui, porque esse livro chama Psicoterapia, falando do sentido
dessa terapia, para a gente, ou desse autoconhecimento, para a gente nos trabalhar como um ser integral, né? E olha que interessante. Então, a gente bloqueia, a Joana falou aí que a gente bloqueia, né? Pela sombra. Tá vendo? A gente recusando entrar em, ou seja, o autoconhecimento, a gente recusa de trabalhar a nossa concha, ela é grosseira, uma concha, ó, e a gente tem dificuldade de chegar até o luminoso, e ela traz outras coisas. Então, vocês estão vendo qual que é o problema da religiosidade que ela põe aí? O que ela está falando aí para nós? O que é religiosidade que atrapalha? Ou seja, gente, eu vivo a religião por rito, por coisas externas. Não é uma vivência interior da minha espiritualidade. Então, eu faço coisas, vivo ritos, vivo obrigações, vivo trabalho dentro da casa espírita, trabalho aqui, trabalho ali, trabalho acolá, mas eu não tenho um momento de interiorização, de contato com meu pai, para me falar de mim, para me escutar ele. Não tenho. Então, você não está vivendo uma religiosidade. Entende? E ela falou que isso bloqueia. Porque eu mesmo não estou abrindo as minhas antenas para esse contato com o divino. E aí ela vai falar, por que será que ela falou que quando eu não acredito que o inconsciente existe, quando para mim o sonho não vale nada, e que para mim o que é causa é só o que eu posso ver, pegar, eu não acredito que possa ter uma causa espiritual para as coisas que me acontecem, né? Eu não acredito que o mundo ele é controlado por uma inteligência suprema, né? E, portanto, o que eu faço ou deixo de fazer não faz a menor diferença. Por que isso atrapalha a gente de encontrar o luminoso? Hã? Sim, é um preconceito, mas a gente tem um monte de preconceito. Né? Por que esses aí te impedem de encontrar o luminoso? Está no externo, e eu não acho que existe nada além do ego. Então, esse é uma visão completamente materialista. O sonho não é nada. O inconsciente não existe. Não existe um poder além de mim. Então, eu estou negando tudo. Eu estou com uma visão completamente materialista da vida. Visão do berço ao túmulo, né? Isso. Então, é isso. Então, essa visão, o ego não sequer cogita que existe um movimento espiritual por cima disso, que ele não é só esse corpo, que ele vai além disso, que existe uma parte dele que ele não conhece, que quer comunicar com ele, e não acha que existe um motivo espiritual das coisas, dos motivos das coisas que me acontecem, que querem me levar em direção a alguma coisa que é o contato com o divino. Então, a minha visão tá fechada, gente. Eu não abro possibilidade. Deu para entender isso? Por que fecha? Dessa crise existencial que desestrutura o ser humano, transformado em máquina de prazer que logo se desgasta e decompõe, surgirá uma nova proposta de humanização do ser que se erguerá dos descalabros para a valorização do divino que nele existe, dos sentimentos que engrandecem, que elevam moralmente e dão real significado existencial, trabalhando para que, na condição de célula social, ao transformar-se para melhor, contribua para todo o conjunto. Então, a Jona está falando que essa crise existencial que nós vivemos, ela tem como objetivo nos desestruturar. Por quê?
eu sou uma máquina de prazer, que eu não quero ser contrariado, tudo tem que vamos dizer, para me servir os meus desejos, os meus ideais, as coisas que eu acho, então não pode ser contrariada em nada. E aí, dessa desestruturação, dessa visão minha, vai surgir outra coisa. Exatamente. Então, desestrutura para construir uma nova ideia. Olha que lindo. Então, ao mesmo tempo que está desestruturando, está se construindo uma ideia nova. Qual ideia nova que é, gente? Valorização do divino que tem dentro de nós. Olha só. Então, é o que Paulo chama refazer a aliança de Deus conosco, que a Jonas chama o eixo ego-self. Então, essa nova construção, essa nova proposta para a humanidade passa principalmente por isso. A valorização do divino que existe em nós. Do que mais? Exatamente, dos sentimentos que engrandecem e que elevam moralmente e dão o real significado da vida. E vai para nós de novo, qual o significado existencial, né? E ela já está dando uma dica aqui, o significado existencial tem a ver com o sentimento e com a moral que a gente constrói dentro da gente. É para isso que você está aqui. O resto é tarefa. Para construir o reino de Deus dentro de nós. Cada um por Exatamente. si. O que Jesus, para que você veio aqui? Qual que é o seu sentido existencial? Construir um reino de Deus dentro de você. Você não veio aqui para ser avó, para ser mãe, para ser médica, para ser professora, não. Isso é tarefa, gente. Isso é um meio, né, Um de meio. você alcançar esse objetivo. Exatamente. São instrumentos de trabalho para você trabalhar dentro de você. Os seus sentimentos, as suas condições morais interiores, para construir o reino dos céus dentro de nós. Esse é o sentido existencial. Você pode ser um excelente profissional e não fez o que você veio fazer aqui. Morreu igualzinho chegou. Não construiu dentro de si nada. Entendeu? E a Jona vai falar isso, olha, é a valorização desse divino, desse sentimento, dessa moral, é que a gente vai poder construir o reino dos céus dentro de nós. E aí sim, eu ajudo a mudar o social. Mas a gente quer que o social mude para parar de me incomodar. Aí eu fico ótima. Se todo mundo parar de me incomodar, eu fico bom. Para isso, todo mundo aqui tem que mudar. É que eu vi no Instagram outro dia, no final do ano, né? A mulher colocou assim: para vocês todos que eu briguei no ano passado, mudem para que eu não precise mudar, brigar esse ano. Aí todo mundo ficou ótimo. Ok, gente? E aí é que eu posso pensar em mudar o social, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Porque você mudando, você contribui com o inconsciente coletivo, né? Você ilumina Você o inconsciente coletivo, né? é, É, arrasta para cima, né? é Arrasta isso. pelo exemplo. E outra coisa, Vanessa, se eu mudo a dinâmica familiar. Porque a vida da gente é de relação. Então, você age comigo em resposta de como eu ajo com você. E quanto mais consciência eu tenho, mais ativa eu sou nessa relação. Quanto mais inconsciente eu sou, mais eu respondo ao outro que é mais consciente. Deu para entender? Então, se eu mudo, muda a relação familiar. Essa dinâmica familiar
Altera. Então, eu gosto muito do exemplo do jogo de tênis. Então, eu jogo a bola ali, o outro responde. Eu jogo a bola ali, o outro responde. Eu mudo o lugar onde eu jogo a bola. O jogo mudou. Entendeu? Ficou claro isso, gente? E aí, aquele irmão insuportável que você achava que tem, deixou de ser insuportável, porque possivelmente a insuportável era você. Mudou a relação. Será então factível acreditar-se no mundo melhor, saudável e abençoado, onde seja possível amar e ser amado, construir para sempre sem medo e sem perda, conquistando o infinito que está ao alcance. É isso, né, gente? Esse é um mundo feliz. Seja bem-vindo. Vamos chegar lá, né? Então, é possível, gente. Só que a gente perdeu muito tempo, eu acho, porque a gente quer a mudança para agora, a gente quer a mudança rápida. E o que que faz? A gente usa a violência social para fazer essa mudança, porque a gente faz a mudança exterior, enquanto que a mudança interior ela é lenta e durável, e os efeitos dela são permanentes. Então, a gente se perde muito nessa violência com o outro para fazer essa mudança. E é só assim que o mundo pode ser mais saudável, mais abençoado, mais melhor. Eu posso ser o amor entre nós, né? E construir para sempre, ó, sem medo e sem perda. Ok? Deu para entender essa questão? E a gente vê que a gente ainda procura controlar o outro, exigir do outro a mudança, né? Porque a gente ainda está perdido nessa questão do que tem que mudar em nós, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente?